paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao canal Cristão Literário. E no vídeo de hoje eu tenho 8 indicações para você que quer se aprofundar na interpretação bíblica, na área de interpretar os textos bíblicos, os textos das Sagradas Escrituras. Vamos ao nosso vídeo de hoje? Então, amados, hoje nós iremos apresentar aqui a vocês 8 obras que irão ajudá-los na tarefa da interpretação bíblica. Irão ajudar vocês a entender um pouco melhor a ciência da interpretação bíblica. São livros de hermenêutica e, como você pôde perceber na thumbnail, são 8 livros de hermenêutica bíblica que eu gostaria de indicar aqui a vocês no nosso vídeo de hoje. Então, sem mais delongas, eu gostaria de apresentar essas obras aqui a vocês. E a primeira obra que eu gostaria de lhes apresentar e indicar é esta obra aqui, intitulada Hermenêutica Pentecostal. Espero que vocês estejam visualizando bem aqui o livro. Este livro ele é de autoria de Roger Stronstad. Não, sempre me engancho na hora de dizer o nome desse autor. Ele é um teólogo pentecostal de renome, conhecidíssimo, e essa obra, este livro, ele foi editado pela editora Carisma, que é uma editora referencial do pentecostalismo, de obras literárias pentecostais aqui no cenário nacional. Então, hermenêutica pentecostal tem uma proposta de trabalhar o espírito, a escritura e a teologia. E como sempre, eu gosto de ler aqui para vocês um pouquinho da sinopse que vem na quarta capa dos livros, ou mesmo nas orelhas, que sintetiza bem do que vem a se tratar a obra em questão. Este livro desenvolve em maior medida as ideias de Roger Stronstad, que Roger Stronstad expôs em seu trabalho bem recebido, The Charismatic Theology of St. Luke, né? Eu acredito que venha a ser o carisma teológico de São Lucas, né? No Evangelho de Lucas, no caso aqui em português. E essas ideias incluem a definição do propósito teológico de São Lucas, o significado teológico da narrativa bíblica e a natureza vocacional da capacitação do Espírito no corpus lucano. Há também uma discussão persuasiva sobre a unidade e a diversidade no universo neotestamentário, especialmente as maneiras pelas quais os documentos lucano, joanino e paulino contribuem para uma teologia do Espírito mais abrangente. A pneumatologia distinta de Lucas, com foco no serviço, também é apresentada em comparação com as pneumatologias de João e de Paulo. Sem dúvida, esta obra é mais uma razão pela qual as teses de Roger Stronstad devem ser amplamente lidas e estudadas, principalmente pelos pentecostais. Eu acredito que esse texto da quarta capa ele é bem elucidativo no que diz respeito ao conteúdo desta obra, e é uma obra que com certeza eu indico a vocês, uma obra de caráter, de envergadura acadêmica, sim, porém de uma linguagem de fácil acompanhamento. Você consegue acompanhar a ideia do autor, né, à medida que ele vai discorrendo sobre os pontos e subpontos nos quais ele firma, né, ele baseia aqui a sua tese. É uma obra que eu acredito ser essencial em sua biblioteca e também para os seus estudos na área da hermenêutica.
a hermenêutica bíblica, ela tem tido bastante atenção por parte dos pentecostais, ao ponto de trazerem essa nomenclatura, né? Hermenêutica pentecostal, uma forma de enxergar a hermenêutica, né, pela visão, pelo pensamento dos pentecostais, né, da doutrina pentecostal. Esse é o primeiro livro que eu gostaria de indicar a vocês na área da hermenêutica bíblica, com a leitura que eu acredito ser imprescindível. Ela deve se constar na bibliografia de qualquer pesquisador ou estudante. A segunda obra que eu gostaria de indicar a vocês é Hermenêutica Fácil e Descomplicada, de Esdras Costa Bento. Este autor, ele já é um autor nacional, né, um teólogo das Assembleias de Deus de renome, né, de reconhecido gabarito, um pastor e professor muito conceituado em nosso meio. E essa obra aqui não é uma obra recente dele, não é nenhum lançamento, tá? Essa minha edição é a 24ª impressão, no caso, de 2021, e é uma obra de referência. Eu a coloco já como uma obra de referência na área da hermenêutica bíblica. Acredito sim que todo teólogo iniciante deve passar por essa obra, por esta leitura, pois ela tem muito a contribuir para o seu entendimento do que vem a ser a hermenêutica e de como fazer a hermenêutica. Obviamente, não é uma obra completa no sentido de que ela vai discutir todas as linhas, todas as teses, né, as correntes de pensamento hermenêutico presentes ou do passado. Não, é uma obra que ela visa nos dar uma base, tá? Não uma base fraca, pelo contrário, uma base sólida para que nós possamos saber fazer, né, uma hermenêutica, trabalhar com a hermenêutica, fazer a interpretação bíblica de forma honesta, né, mas também de forma espiritual, enxergando os textos sagrados como eles o são, textos vindos de Deus, textos sagrados, textos divinos. E é uma obra de excelência. Eu acredito ser uma das melhores obras feitas por brasileiros na área da hermenêutica, tá? Feitas por um brasileiro, no caso, o pastor Esdras Costa Bento, tá bom? Hermenêutica fácil e descomplicada, como interpretar a Bíblia de maneira prática e eficaz. E o interessante o que eles colocam aqui na quarta capa, e como eu li do livro anterior, eu gostaria de ler parcialmente alguns pontos, algumas colocações que colocaram aqui na quarta capa, para a gente entender de como hermenêutica vem a ser tratado nessa obra aqui. Hermenêutica fácil e descomplicada aborda de maneira clara, didática e objetiva as regras da hermenêutica bíblica, abordando desde os fundamentos da hermenêutica, passando pela inspiração e revelação, escolas tendenciosas de hermenêutica, hermenêutica bíblica, figuras de linguagem nos textos bíblicos, repleto de exemplos e exercícios. Este livro é uma ferramenta indispensável, principalmente para quem? Para seminaristas, mestres, pregadores, pastores e demais membros do corpo de Cristo. Então, gente, vem só esse texto a reforçar tudo aquilo que eu havia falado a respeito desta obra, e esta é a minha segunda recomendação de obras que tratam da hermenêutica bíblica. Hermenêutica Fácil e Descomplicada, editada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, de autoria do pastor Esdras Costa Bento. A minha terceira indicação aqui para vocês é de um autor estrangeiro, não é? Também,
Robert Stein, H. Stein, essa obra aqui, que vem a ser o guia básico para a interpretação da Bíblia. Interpretando conforme as regras, é o subtítulo da obra. E no texto da quarta capa aqui vai dizer o seguinte: qual o significado da Bíblia? Quem ou o que determina o seu significado? Essas são algumas das perguntas mais comuns que todo leitor faz quando tem contato com a Bíblia. Além do mais, ninguém irá ler a Bíblia sem que tenha algum propósito. Este livro, em termos práticos e não técnicos, tem como finalidade guiar os leitores a descobrir por si mesmos o objetivo da leitura bíblica e a maneira de alcançar esse objetivo. Então, essa obra aqui, ela tem a proposta de ser tão prática quanto a anterior que eu acabei de mostrar. A linguagem é ainda mais acessível, mais descomplicada, por assim dizer, a respeito da tarefa ou da missão da hermenêutica, ou seja, da interpretação das Sagradas Escrituras. É uma obra que eu super recomendo aqui a vocês, tá, gente? É uma obra de qualidade e recomendo demais se você quer começar por alguma das indicações que eu estou fazendo aqui. Começa por esse guia básico, porque ele de fato ele tem a proposta de nos fornecer um conhecimento inicial por onde começar na hora de interpretar, na hora de procurar entender os textos das Sagradas Escrituras. Então, Guia Básico para a Interpretação da Bíblia é a minha terceira recomendação aqui no vídeo de hoje. Tá gostando do vídeo? Está interessado nas nossas indicações? Quer saber o que mais eu irei indicar? Então, não perde tempo. Eu sei que tu ainda não deu like, esqueceu do like, não foi? Então, deixa o like aí nesse vídeo, ajuda aqui o canal a engajar, né? O nosso vídeo tem um engajamento aqui na plataforma. Se tu ainda não se inscreveu aqui no canal, por favor, sinta-se à vontade, convidadíssimo ou convidadíssimo a se inscrever e a fazer parte aqui do nosso trabalho, do nosso projeto no canal Cristão Literário. Vamos então continuar com as nossas indicações. A nossa próxima indicação, quarta indicação deste vídeo, é o livro Hermenêutica, a arte da interpretação, ensinada pelos próprios escritores bíblicos, de David Starling, né? Essa obra é uma obra que eu a considero assim um diferencial nessa lista aqui de livros que eu estou indicando a vocês, tá bom? Por quê? E aí eu vou recorrer à leitura do texto da parte de trás da obra para que vocês tenham uma melhor compreensão do que vem a se tratar esta obra, este livro, nas palavras dos próprios editores, ou às vezes até mesmo do autor, porque muitas das vezes eles pegam um texto do prólogo, né, da introdução do livro e colocam na quarta capa. Então, olha só que interessante. Este livro, ele oferece uma nova abordagem à arte de interpretação bíblica, focando nos modos como as próprias escrituras formam seus leitores em intérpretes sábios e fiéis. David mostra que, se adotarmos a prática interpretativa dos escritores bíblicos e envolvermos-nos intimamente com textos de todas as partes da Bíblia, desenvolveremos as práticas e os hábitos que um bom leitor das Escrituras deve ter. Vou pular aqui um parágrafo. Diz o seguinte, ó, no finalzinho aqui do texto: oferecendo uma contribuição atualizada para discussões acerca da interpretação bíblica, este livro é o complemento ideal para os tradicionais livros-textos sobre hermenêutica para seminaristas e estudiosos do tema. Aí você pode encarar esse livro como um livro técnico, como um livro exclusivo para quem é um teólogo profissional, para quem é um estudante de seminário. Não, pelo contrário. Eu super recomendo a leitura deste livro para você, pastor,
para você evangelista, para você que se dedica ao ensino doutrinário, ao ensino das Sagradas Escrituras. Passa por essa obra. Passe pela exposição que o David Starling faz aqui nessa obra, que eu tenho certeza que você, ao findar essa leitura, você sairá dela mais moldado conforme o que Deus deseja que façamos nessa gloriosa tarefa, que é a de procurar entender e explicar, né, as Sagradas Escrituras. Ok? Essa foi a minha quarta indicação. Vou tentar correr aqui, tá? Para que o vídeo não fique tão extenso, tão longo. Eu sei que eu falo um pouquinho demais, mas paciência. Fica comigo até o final que você vai gostar das nossas indicações de hoje. A quinta indicação aqui que eu tenho para trazer a vocês é de uma hermenêutica contemporânea à luz da igreja primitiva, de David S. Dockery. Eu acho que eu pronunciei certo o nome dele dessa vez. Tá? Essa obra, diferente das três últimas que eu indiquei aqui a vocês, que as anteriores foram editadas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, essa aqui ela foi editada pela editora Vida e saiu pelo selo Vida Acadêmica. Não sei se ainda se encontra em catálogo da editora, acredito que sim. E do que é que vem se tratar essa obra? Convicto de que as preocupações hermenêuticas modernas podem ser entendidas e resolvidas à luz da história da interpretação, você já pode perceber que a abordagem do autor é um pouco diferente da anterior que eu acabei de comentar aqui com vocês. Dockery brinda o estudioso das Escrituras com esta importantíssima obra. E sim, essa obra eu acredito ser essencial o conhecimento dela para você, estudante de hermenêutica. Além de uma pesquisa documentada da história da interpretação desde Jesus até os pais da igreja, o autor ele faz uma análise e discute a importância dos padrões de interpretação da igreja primitiva, do tempo dos apóstolos, né, e dos pais da igreja, fundamentado na crença da inerrância bíblica. O livro é uma ferramenta indispensável na compreensão de como a igreja vem interpretando as escrituras através da história, sendo uma contribuição singular para a hermenêutica contemporânea. Veja bem, aqui a abordagem ela vai ter um viés histórico, tá? Mas um viés histórico comparativo. É uma obra que eu não vou comentar e detalhar ela muito aqui nesse momento, mas posteriormente nós faremos um vídeo exclusivo sobre ela, assim como sobre outras que nós estamos mostrando aqui para vocês nesse vídeo, tá? Essa é a nossa quinta, né? Já tinha apresentado 4 livros para vocês, esse é o 5º livro sobre hermenêutica que eu gostaria de recomendar como leitura para você, estudioso das Sagradas Escrituras. E agora a gente vai entrar no top 3, eu acredito, aqui dessa lista, tá? São obras mais parrudas, no sentido de tanto de linguajar como de conteúdo, tá bom? E eu vou começar por a interpretação bíblica do Roy Bezuck. Essa obra já é editada pela Edições Vida Nova, tá bom? É uma obra de pouco mais de 350 páginas, mas uma obra muito completa sobre a interpretação bíblica. Mais cedo eu falei para vocês que vocês, se pudessem começar por algumas dessas obras que eu estou indicando aqui hoje, começassem por essa aqui, do Robert Stein. Porém, não achou essa obra, que ela esgota muito rápido, então começa por essa aqui. Não tem problema, apesar de eu ter dito que ela é uma obra mais parruda, né? Você não vai sentir dificuldade de entendê-la, de estudá-la. É uma obra que ela está muito bem diagramada e a linguagem, a forma como o livro está aqui composto para nós, né? Está trabalhado para a gente, é uma forma que nos alcança.
Então, você não vai sentir dificuldade de procurar entender, de estudar a interpretação bíblica, a hermenêutica, aqui através da obra do Roy Bezuque. E no texto, na parte de trás, diz o seguinte: ele coloca aqui algumas questões que a obra se propõe a responder. As profecias do Antigo Testamento ainda são relevantes para os dias de hoje? Qual a relação entre o Antigo e o Novo? Há algum procedimento específico para interpretar as parábolas de Jesus? Como entender o simbolismo do livro de Apocalipse? Então, é uma obra que vai contribuir bastante para você que quer entender melhor, né? Que quer entender mais e melhor as Sagradas Escrituras, principalmente você, pregador. Por favor, procura se aplicar a ler e estudar estas obras. Você vai ver o quanto você vai melhorar na arte da exposição bíblica, tá bom? A interpretação bíblica de Roy Bezuque, de Edições Vida Nova, é a minha sexta, tá, gente? Já indiquei 6 livros aqui para vocês. Estou indo para o 7º e penúltimo livro, tá bom? O meu 7º e penúltimo livro é este aqui, ó, grandão, também de Edições Vida Nova, de Andreas J. Kosterberg, acho que é este o nome dele, Richard Peterson, de Peterson. Esse autor aqui de cima, né, que o Kosterberg, né, ele acabou de sair uma outra obra bem recente dele aqui no Brasil, né, uma introdução ao Novo Testamento. Ele é autor dessa obra, juntamente com o Peterson, né, o Peterson. Eles trabalharam a questão da hermenêutica de uma forma muito interessante aqui. Eles trabalham a interpretação bíblica a partir de uma tríade ou de um tripé, né, principal, que se constitui de história, literatura e teologia. Então essa obra ela se faz muito abrangente, muito completa e muito profunda. Pessoal, são mais de 750, são mais de 790 páginas de conteúdo, são quase 800 páginas de conteúdo sobre interpretação bíblica, e eu acredito que essa é uma das melhores obras que você pode adquirir sobre a interpretação bíblica. De tudo que tu pode adquirir assim, rapaz, eu vou guardar um dinheirinho, vou investir numa única obra. São 8 que o irmão indicou, mas eu só quero uma, só posso comprar uma. Guarda um dinheirinho e compra essa daqui. Ela vai te servir muito bem. Ou comprar essa daqui, ou comprar outra, que eu vou mostrar agora, tá? Essa é a minha 7ª indicação aqui para vocês. E só para ler aqui um pouquinho, no final diz o seguinte, olha só. A abordagem examina tanto os antecedentes históricos quanto o contexto literário para focar o conteúdo teológico, percorrendo os gêneros da escritura e mostrando como o método se aplica a cada um deles. Os autores fornecem exemplos interpretativos que orientam o aluno na exegese correta. Gente, é uma obra fenomenal, sem discussão. Convite à interpretação bíblica tem que fazer parte dos teus estudos e das tuas leituras. 7ª indicação, convite à interpretação bíblica. Como eu disse, guarda um dinheirinho, investe nessa obra, vai compensar 200% do teu investimento, do teu dinheiro, mas na dúvida entre essa e esta, que é minha 8ª indicação de hoje, eu ficaria com essa obra aqui, tá? Ela desperta na gente um carinho especial, porque o autor ele é um diferencial na área da interpretação bíblica, sem falar de que nós estamos falando de um autor de viés pentecostal, tá bom, gente? Então, arminiano também, né? A espiral hermenêutica trabalha uma nova abordagem em relação à interpretação bíblica. E essa obra serviu de base de consulta para essa obra também. Tá? Inclusive o próprio Craig Osborne, que é o autor dessa obra aqui vermelhinha, ele
comenta a respeito da singularidade desta obra. Então assim, gente, é o casamento ideal aqui, ó, essas duas obras. Rapaz, guardei o dinheiro o ano todinho para comprar 2 livros de interpretação bíblica, ó. 2 calhamaços, 2 livraços, tá? Esse último aqui, ele também tem quase 800 páginas, um pouco mais de 760 páginas. É um livro abrangente demais sobre a tarefa da interpretação bíblica, sobre hermenêutica. E olha, foi pensando em tudo isso que Grant R. Osborne escreveu a sua obra magistral, A Espiral Hermenêutica, procurando responder a seguinte questão: há um significado original nos textos bíblicos? Como esse significado pode ser traduzido para os dias de hoje? De que forma isso influencia a pregação? Pregador das Escrituras, para de cometer erros, gafes na hora de interpretar os textos bíblicos. Deixa a tua preguiça de lado e investe esse teu dinheiro suado em conhecimento que vai render frutos no teu ministério. Adquire uma obra dessa ou qualquer uma dessas que nós estamos indicando aqui para vocês e vocês verão quanto vale a pena. A ideia, a proposta desse vídeo de hoje é indicar os livros aqui para vocês de uma forma geral, tá? Então eu não vou detalhar, não vou pormenorizar cada apresentação de cada livro, mas apenas indicar estas leituras, esses títulos, estas obras aqui para vocês, tá bom? Então aqui eu quero resumir todas as minhas indicações, começando aqui pela primeira indicação, que foi Hermenêutica Pentecostal. Depois eu indiquei aqui para vocês Hermenêutica Fácil e Descomplicada, seguido de Guia Básico para Interpretação Bíblica, seguido de Hermenêutica, a arte da interpretação ensinada pelos próprios escritores bíblicos. Depois nós temos Hermenêutica Contemporânea à Luz da Igreja Primitiva, a interpretação bíblica, por Roy Bezuc, Convite à Interpretação Bíblica e a Espiral Hermenêutica, que vem nos tratar de uma nova abordagem na hora de interpretar as Sagradas Escrituras. 8 livros aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui deixar eles de uma forma aqui, ó. A foto aqui da thumbnail. Ou será que não? A gente vai colocar outra thumbnail, tá? Mas só para mostrar a vocês aqui a pilha que se faz ao você se esforçar em construir, em montar uma bibliografia a respeito do assunto, né? Que vai te ajudar de uma forma sem igual na hora de ministrar uma palavra, na hora de desenvolver um estudo bíblico, na hora de elaborar uma aula. Gente, nós precisamos ser experts, procurarmos nos especializar na interpretação das Sagradas Escrituras. E a gente só alcança esse feito se nós nos esforçarmos, se nós estudarmos, se nós investirmos na aquisição de boas obras. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que tenha contribuído aí com essas indicações para a sua biblioteca, né? Quem está iniciando a biblioteca, quer algumas dicas por onde começar na área da hermenêutica, eu hoje indiquei 8 livros aqui para vocês, tá bom? Até o nosso próximo vídeo, onde eu vou trazer mais indicações de obras aqui no canal, para você montar aqui a sua biblioteca teológica. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje, ó. Não esquece de deixar o like não, tá bom? E até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus. Até lá, fiquem na paz.